Dando continuidade ao nosso projeto de disponibilizar dentro das redes sociais da Cledip as postagens de conteúdo onde a gente possa oferecer aos nossos seguidores, aos nossos clientes, aos nossos pacientes, uma informação de conteúdo que possa contribuir significativamente com aqueles que estão interessados ou venham até necessitar de algum procedimento dentro da área da infectologia ou do hospital dia nos serviços prestados da Cledip. Nesse nosso projeto, eu foquei no sentido de convidar pessoas que têm conhecimento e contribuição a dar dentro da área da saúde que estão relacionados, queira ou não queira, aos serviços prestados pela clínica. Nesse sentido, hoje nós convidamos o Dr. Rodrigo Veiga, que é advogado, um especialista na parte jurídica da legislação brasileira, inclusive sobre essa legislação nova que está no Brasil a respeito da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tanto interessa a empresas na área de saúde quanto aos usuários, os clientes e pacientes que fornecem seus dados dentro de uma empresa, de uma clínica de saúde. Doutor Rodrigo, então é muito prazer conversar com você hoje. Eu gostaria que você nos explicasse de uma forma resumida o que é a LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma legislação que vem inspirada na legislação da Comunidade Europeia e trouxe, junto com a proteção máxima da nossa Constituição aos direitos fundamentais, principalmente vinculados à privacidade, à liberdade e à proteção à sua intimidade, a forma de tratamento de dados de pessoas físicas. Como que os dados vão circular dentro das pessoas jurídicas, como que os dados que uma pessoa física vai trazer e fornecer poderão ser utilizados, como uma forma principalmente de trazer proteção a essa individualidade. Qual a importância da LGPD na área da saúde, tanto para os usuários, para as pessoas físicas, quanto do ponto de vista da empresa de saúde? A empresa de saúde ela já trata naturalmente com o dever de sigilo e confidencialidade, que já vem inerente à própria prática trazida pelos seus profissionais. O médico, o enfermeiro, os técnicos, todos eles já têm o dever de sigilo e confidencialidade. O que a LGPD veio trazer é categorizar os dados, e principalmente esses na área de saúde, como dados sensíveis e, portanto, os que têm que ter maior proteção, e trazer uma forma e uma regulamentação de como esses dados serão tratados dentro da empresa. Bem, doutor Rodrigo, então, nesse contexto de obrigatoriedade legal, jurídica, quais seriam, então, as penalidades, as sanções que uma empresa poderia ser submetida caso ela não venha a cumprir as normas e regras aí legais estabelecidas pela lei? A própria legislação já traz uma graduação de penalidades que vai de acordo com a natureza da infração. Pode começar a vir dentro de uma advertência simples, até mesmo multas de 2% do faturamento da empresa limitadas a 50 milhões por infração e outras medidas administrativas que a ANPD poderia impor à empresa. O que preocupa mais, eu acho que é o que pode criar atualmente, é o que acontece com toda a legislação nova entra em vigor. Há um mercado paralelo, eu chamo de mercado, mas é uma forma de dizer, mas cria-se um mercado paralelo no qual o titular daquele direito começa a buscar a judicialização dos casos na tentativa de alguma indenização judicial. Porque o que a gente tem pela legislação são as medidas e penalidades administrativas. O universo jurídico, o mundo judicial, ele continua aberto. Então, assim como quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, criou-se um mercado paralelo no qual os consumidores viam no judiciário uma forma de obter indenizações, a LGPD pode agir da mesma forma. De uma forma transversa, pode-se virar um mundo de indenizações judiciais por uma simples violação ao tratamento dos dados. Por isso, a importância de ter e fazer o tratamento adequado dos seus dados. Nesse contexto, a lei foi publicada em 2018. Porém, eu lhe pergunto, ela já está em vigor do ponto de vista das penalidades? Já é obrigação o cumprimento da lei? A legislação ela foi publicada em 2018, entrou parcialmente em vigência em 2020 e as penalidades administrativas que seriam aplicadas pela ANPD passaram a vigorar agora a partir de agosto de 2021.
Então, desde agosto, as penalidades já estão em vigência e nós já temos empresas e grandes cases que já foram condenados. A gente vê o vazamento, por exemplo, do Serasa, que já foi condenado pela violação, foi multado pela violação LGPD. Tem uma rede de farmácias conhecida que também tomou uma sanção administrativa, porque estava exigindo o CPF dos compradores de remédio. Então, a lei já está em pleno vigor. A título de conhecimento do usuário, qual o trâmite? Uma vez que ele perceba que foi vazado os seus dados, e ele precisa comprovar esse vazamento, ele dá entrada a isso no tribunal, ele dá entrada nisso no PROCON. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso daqui para frente? O recurso de que houve um vazamento de informação confidencial. O primeiro direito do titular dos dados é solicitar da própria empresa o tratamento adequado dos dados. Então, se houve algum vazamento, ele tem o direito de saber que houve aquele vazamento. A ANPD tem processos e procedimentos próprios para comunicação de eventuais riscos e eventuais vazamentos de dados. E o titular dos dados, ele pode sim ter acesso àquele vazamento. Ele pode pedir o relatório de como os dados dele estão sendo tratados, ele pode pedir a exclusão dos dados dele, que tem que sair da base de dados da empresa, desde que não haja uma outra garantia para ela ter essa guarda. E os órgãos naturais que já tratam da defesa do consumidor, apesar da LGPD não ser defesa do consumidor, eles estão bem vinculados, bem próximos. E os órgãos que tratam da defesa do consumidor, como PROCON, Ministério Público e o próprio Judiciário, quando trata ali um pouco de consumidor, eles também vão estar agindo nessa situação. Então ele vai poder procurar todos os órgãos, desde a ANPD, que é o instituto que regulamenta mesmo, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como o PROCON, que é uma instituição de defesa do consumidor, o Ministério Público também, e por último, se quiser ingressar via judicial, ele também poderá. E existe alguma situação de exceção onde a lei não se aplica? O importante aqui é entender que a lei ela foi planejada para defender o tratamento de dados de pessoas físicas. Então, eu diria que a exceção seria o tratamento dos dados das pessoas jurídicas, que continua tendo o determinado tratamento, continua tendo que ser feito o tratamento dos dados e a proteção, mas aí é por outra legislação, seria por próprio direito civil, por obrigações contratuais de sigilo e confidencialidade, por direito concorrencial, mas não pela aplicação da LGPD simplesmente. A pessoa jurídica não tem a mesma proteção que a pessoa física tem e não utiliza dos mesmos benesses da LGPD. Então você poderia nos dar uma ideia de quais são as ferramentas que a LGPD propõe para o empresário para fazer e coibir essa possibilidade de quebra de confidencialidade dentro da informação do cliente dentro da empresa? Hoje, um programa que faça a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma empresa, ele vai passar por várias etapas, mas de uma forma muito sucinta, o que precisa ser feito? É um especialista na área entrar na empresa para poder mapear os dados, mapear e entender o fluxo de dados, o fluxo de informação desses dados dentro da empresa, como essa informação passa de mão em mão, de setor em setor, e a partir desse momento a gente consegue definir onde seriam os grandes gaps de informação, os grandes problemas que poderiam aparecer no vazamento. A cada momento que esse dado é transferido de um setor para o outro, ou de uma mão para o outro, aí a gente está falando do elemento humano, pode ser que ali haja uma chance de vazamento de informações. Esse profissional vai saber a leitura desse trânsito de informações, identificar onde estariam os riscos, categorizar os riscos e ali começar a adotar medidas de mitigação de cada risco individualmente. Então, a adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa por essa varredura, por um profissional e alguém que consiga entender e também dar o treinamento contínuo a essas pessoas dentro da empresa. Porque a lei ela não determina só que você se adeque, ela determina que você se adeque e se mantenha adequado. E que, inclusive, se haja um vazamento, que você saiba como lidar com esse vazamento, como tratar esse vazamento e como mitigar os riscos ao titular dos dados. Então, o principal passo é confiar em algum profissional que seja da área, que saiba tratar esse tipo de serviço e que possa fazer uma leitura de uma forma isenta da empresa, justamente para apontar onde estão os grandes gaps de informação, onde estão os grandes riscos de vazamento de dados. E nesse contexto, eu não posso deixar de dizer que
que a Saraiva, Barros e Veiga implementaram e constituíram a LGPD da Acredip, e que realmente foi um trabalho muito bem feito, porque foi um trabalho aí que durou praticamente 6 meses de levantamento, de edição, de procura dos riscos, né? E treinamento de todos os funcionários, de todas as etapas do processo, onde a informação chega desde o telefonema na Acredip, desde a coleta de cadastramento do paciente até a sua alta dentro do hospital dia, ou seja, apenas pela questão das informações geradas pelo prontuário médico. E graças a Deus nós somos muito bem protegidos, graças também à contribuição e o trabalho de vocês, que eu digo foi um excelente trabalho dentro da Acredip, e recomendo para todos aqueles que tiverem interesse de se manter seguro e protegido pela legislação, que tenho certeza que vocês estarão disponíveis para fazer um excelente trabalho para quem estiver nos participando dentro das redes sociais da Acredip. A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a oportunidade que o escritório teve de poder fazer esse trabalho tão gostoso para a empresa. A Acredip é uma empresa muito certa, muito séria, e foi muito bacana fazer esse trabalho em conjunto, porque a gente pôde entender melhor o funcionamento da empresa, e principalmente uma empresa de saúde com uma dimensão tão grande, né, tão grandiosa em tantos setores. O fato de entender melhor como funciona uma empresa de saúde vai engrandecer muito mais o conhecimento que a gente já tinha, o conhecimento técnico, e com certeza agora esse vai ser um diferencial que as próximas empresas, que as empresas que estão se adequando à LGPD vão ter. A LGPD vai deixar de ser só uma adequação e vai passar a ser um selo de qualidade, porque eu tenho certeza que o paciente ele vai sentir muito mais confiança numa empresa séria, que além da seriedade de tratar o seu paciente, tem a seriedade de tratar o sigilo das suas informações. Foi um grande prazer fazer isso em conjunto com a Acredip, e quem tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão sobre a LGPD na saúde, a gente se põe à disposição aqui, basta procurar nas redes sociais ou no nosso site na internet, SBV Advogados. Muito obrigado.